33. Deputado Fernando Krelling, que gentilmente atendeu o nosso convite, obrigado por falar conosco. Bom dia para você, deputado. Bom dia, Ananias, bom dia a todos que nos acompanham. Para mim é uma honra estar participando, batendo papo com vocês e falando desse tema tão importante que é o exercício físico, a atividade física na vida do ser humano. Deputado, ontem uma audiência pública justamente para falar sobre isso. Você foi, inclusive, o organizador dela. Qual é o resumo do que aconteceu ontem? Qual é a sua visão em relação a esse tema? Lembrando que nós temos medidas restritivas, nós temos, durante toda a pandemia, uma série de regras ao setor, ao segmento, tanto da prática esportiva quanto da prática como modalidade profissional. Qual é o seu resumo e a sua análise em relação a isso? Então, Ananias, nós temos aí, desde o início, 18 de março do ano passado, alguns complexos esportivos, algumas modalidades foram privadas aí de poderem serem praticadas. Hoje nós temos praticamente 60 modalidades esportivas, algumas individuais, outras coletivas, e muitas delas as pessoas não podem praticar. O governo está tendo uma visão, desde o início, como modalidade coletiva, esporte coletivo, é recreação, é lazer. E a nossa defesa na audiência pública é para que a gente pudesse mostrar tecnicamente e cientificamente a importância do exercício físico e da atividade na vida do ser humano. Muitas vezes o esporte é utilizado como ferramenta para utilização, para promoção, para prevenção em saúde através do exercício físico e atividade física. O esporte é apenas a ferramenta, mas o fim de tudo isso é o exercício físico. Já existem estudos comprovando, Ananias, que 34% da população que faz algum tipo de exercício físico de uma forma moderada, no mínimo aí 130, 150 minutos semanais, ela tem uma probabilidade de 34%, como já dito, de não precisar de leito de enfermaria, principalmente de semi-intensivo e muito menos de UTI. Se fizermos uma conta em Santa Catarina, pessoas praticantes de esporte coletivo, nós temos 65 mil pessoas analisadas que praticam o esporte coletivo no mínimo 2 a 3 vezes por semana, e dessas pessoas não tivemos um óbito. Então, a importância da irisina. Irisina é um hormônio que vem da prática do exercício físico, é um hormônio gerado através da atividade física para a pessoa. E já existem alguns estudos mundiais, inclusive no Brasil já tem alguns estudos, que a irisina, ela inibe a entrada do vírus na célula. Então, também é algo para se pensar, algo para se divulgar e que a gente possa ter também essa prevenção. Batalhamos muito pela vacina, existem vacinas aí com 60%, 70%, 80% de eficácia. Nós temos aí uma vacina desde os primórdios, que é o exercício físico. Então imagina, aliando a vacina com a atividade de exercício físico, nós teremos comorbidades diminuídas, o aumento de imunidade e principalmente a resposta mais rápida contra as infecções, contra essas inflamações que o Covid causa aí no ser humano. Deputado, você fala em... Ontem eu vi, até uma dos destaques foi unificar as regras técnicas. O que você vê hoje que temos no estado de Santa Catarina como regras? Obviamente que agora as cidades vão tendo de suas diferenças, mas o que você vê hoje e o que você vê que seria o ideal em relação aos exercícios físicos, como se trabalhar essa questão e exemplos para você que estão em desconformidade com aquilo que você considera o correto? Então, Ananias, eu acho que muitas pessoas que estão nos acompanhando passaram por isso. Existem diversos decretos do governo do estado e diversas portarias. Isso confunde muito a população. Um dia o decreto tal está liberando, só que existe uma portaria lá de dezembro que não libera. Então, essa confusão entre decretos e portarias, o que a gente quer é unificação, que tenha um decreto único, portaria única, e todas as modalidades esportivas consigam acompanhar o mesmo decreto e mesma portaria. Logicamente, com as regras sanitárias vigentes, as questões de álcool gel, de máscara, na chegada, na saída. O que a gente pede no esporte coletivo, por exemplo, é que o Estado ainda tenha a visão que as pessoas estão chegando para o esporte coletivo e elas ficarão lá se aglomerando, fazendo churrasco pós-jogo. Não é isso que a gente quer. Nós queremos que eles possam vir no horário da prática,
né, num society, no sintético, 7 contra 7. No horário da prática, acabou, essas pessoas vão para suas casas. Não existe aí a confraternização, o churrasco pós-jogo. Então, que eles possam unificar isso, que é apenas a prática esportiva liberada durante esse momento, através de decretos, que eles revoguem a portaria 1005, que é lá de dezembro, que tem confundido muitas pessoas, e criem uma portaria única, dando essa oportunidade. Logicamente, se nós formos fazer um levantamento, Ananias, o que é mais prejudicial? 7 pessoas de cada lado numa prática esportiva coletiva, ou 4 pessoas de cada lado jogando um voleibol coletivo, é mais perigoso do que um ônibus lotado? Eu sempre faço essa pergunta. É mais perigoso do que um caixa eletrônico, uma fila de um banco? O que é mais perigoso? O mundo não conseguiu responder o que é mais perigoso. Então, nós não podemos ter uma flexibilização seletiva e criar como vilão um segmento da sociedade. Hoje, o esporte ele é um grande vilão. Ao invés de ser um agente de propagação da saúde, ele está se tornando um grande vilão em alguns decretos existentes aqui no governo do Estado. Bom dia, deputado. Isaela aqui, muito bom falar com o senhor. Eu tinha um questionamento sobre os nossos Jogos Abertos do ano de 2020, que foram transferidos para 2021, que aconteceriam em Jaraguá do Sul. E há pouco menos de um mês a gente recebeu aí a notícia de que Jaraguá do Sul se retiraria do JASC, né, comunicando à FESPORT de que não haveriam os Jogos Abertos no ano de 2021 também. Como é que o senhor avalia essa questão? Como o senhor avalia a perca, né, do JASC para Santa Catarina por 2 anos seguidos e também a importância dos Jogos Abertos para toda a nossa sociedade catarinense? Falar contigo, prazer falar contigo, obrigado pela oportunidade. Não, realmente, essa crise sanitária mundial, ela fez com que muitas coisas fossem prejudicadas, principalmente o esporte de alto rendimento, as competições. Os jogos, quando a gente pede liberar o esporte coletivo de uma forma voltada à saúde, não estou sendo em nenhum momento imprudente, tá? As pessoas podem dizer, o cara quer que libere tudo, o futebol libere geral. Não, eu estou buscando saúde para essas pessoas que praticam. Os Jogos Abertos é um caso um pouquinho diferente. Se nós fizermos agora uma liberação no pico da pandemia de uma competição onde 295 municípios estão na mesma cidade, juntos, aglomerados em alojamentos, em espaços, em refeitórios feitos pelos municípios, realmente nesse momento é um risco muito grande. Então é algo que a gente, nesse momento, né, Isa, talvez daqui a alguns meses isso possa diminuir. Então é algo que me preocupa bastante o cancelamento do JASC, mas por uma questão de prudência nesse momento, realmente o governo precisa segurar as competições de alto rendimento, principalmente as que tenham aglomeração, como é o caso da ULESC, dos Joguinhos e dos Jogos Abertos. Agora, a prática de atividade coletiva para voltar da saúde, sim. Isso eu defendo e defenderei, até porque, tecnicamente, eu conheço do tema, né? Me formei nesse segmento, conheço bem a base científica disso na vida do ser humano, então continuarei defendendo dessa forma. Só não podemos ser imprudentes de fazer liberações desordenadas e aí a propagação do vírus ficar cada vez maior. Deputado, para fechar, a gente falou aqui de JASC, daí a gente falou de práticas esportivas, algumas fecham, outras não fecham. Para ficar muito claro, o que você considera, e isso lhe pergunto, além de deputado, pergunto por profissional da área, como você acha que nesse momento pode ser executada uma prática esportiva e quais práticas poderiam ser executadas e que você defende que possa ter esse tipo de prática? Na verdade, Ananias, os decretos eles estão existindo de uma forma que façam com que a pessoa fique em casa, se tornando sedentária, esperando em algum momento a doença chegar. O que a gente quer é que as pessoas estejam livres para fazer suas práticas a céu aberto, caminhadas, seus exercícios físicos, atividades físicas e também o esporte coletivo, né? Que as pessoas ainda têm a visão do esporte recreativo, mas não, o exercício físico através dos esportes coletivos para que a gente tenha. E quando eu falo esporte coletivo, falo do futebol, do voleibol, falo do handebol, do basquetebol, dessas atividades. Mas a pessoa está com o vírus e pode passar. Gente, nós estamos sujeitos a recebermos, estarmos infectados com o vírus em qualquer ambiente da sociedade. Por isso que nós não podemos pegar o esporte
que auxilia, que ajuda, principalmente na diminuição do risco de contágio, mas principalmente no pós, né? Quando a pessoa já está com um Covid, que a gente tenha um Covid assim, menos brando, não tão severo, do que deixar as pessoas em casa propensas aí, sedentárias, causando aí doenças pré-existentes, como diabetes, triglicerídeos, colesterol, e quando vem o Covid, leva a pessoa direto para um tubo na UTI. O que a gente quer é que essa pessoa esteja, sim, com imunidade alta e preparada para enfrentar esse vírus. Nós estamos correndo dele o tempo todo, e ele está correndo atrás da gente. Uma hora ele vai pegar. E se nós enfrentarmos esse vírus com a imunidade alta, tenho certeza que nós teremos muitas, muitas vidas salvas no futuro. Deputado, obrigado por falar conosco aqui na Jovem Pan. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Defendemos essa causa porque realmente a gente sabe o quanto é importante na vida do ser humano. Que Deus abençoe o dia de todo mundo aí. Até mais.